Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campus Ouro Branco. Somos um grupo que tem o compromisso de informar nossos ouvintes. Esse é o episódio número 4 da temporada 4. Nesse episódio, seguindo aí o tema da nossa rodada, que é inteligência artificial, nós vamos ter uma conversa um pouco diferente e vamos tensionar o uso da inteligência artificial no ensino infantil, até uns 6 anos. E, para tanto, para a gente ter essa conversa importante, né, nos dias de hoje, nós viemos aí nessa nossa rodada falando da importância da inteligência artificial, vimos um estudante e um professor falando como aplicar em sala de aula as ferramentas para os estudantes, as ferramentas para os professores. Vimos o que está por trás, né, na programação da inteligência artificial. E agora vamos fazer uma conversa aí sobre o uso ou não da inteligência artificial na educação infantil. Para tanto, para a gente ter essa conversa, eu trouxe aqui para conversar com a gente a professora Maria Virgínia, do nosso querido campus, IFMG, Ouro Branco, e também o Felipe, nosso técnico administrativo, nosso chefe de setor da tecnologia de informação, também do nosso campus Ouro Branco. Vou passar a bola para você, Maria Virgínia, para você fazer as suas considerações iniciais, depois o Felipe, e aí a gente inicia a nossa conversa. Certo. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, por estar aqui hoje tratando desse tema, um tema que me incomoda de certa forma, né, porque nós estamos hoje vivendo num mundo e ele é um tema que a gente não consegue fugir, né, hoje em dia nós precisamos falar sobre isso. Eu sou professora do IFMG Campus Ouro Branco, trabalho, na verdade, com ensino médio, né, com os alunos, né, do integrado do ensino médio, mas sou uma apaixonada por esse tema da educação infantil, principalmente depois que eu me tornei mãe e comecei a vivenciar essa prática, né, essas questões de uma forma muito latente dentro da minha casa, né, tendo uma criança em casa e tendo questões a tratar, a serem resolvidas aí com a minha criança. E aí isso me colocou também num caminho de investigação. Eu sempre gostei muito, né, da área da pedagogia, e aí acabei me aprofundando um pouco mais sobre os estudos da educadora Montessori, da educadora italiana Maria Montessori, né? Então fiz aí alguns estudos, fiz uma pós sobre a Montessori e li bastante. A gente tinha um grupo de estudos, né, com os alunos da pedagogia sobre Maria Montessori. Então hoje eu vou tratar também um pouco sobre esse tema, né? Vou tocar um pouquinho sobre essa abordagem, sobre como isso, de certa forma, se relaciona com a inteligência artificial. Ok, maravilha. Felipe, suas primeiras palavras aí, por favor. Beleza, obrigado, Rodrigo. Olá, pessoal, meu nome é Felipe, trabalho no Campus Ouro Branco, atualmente estou à frente do setor de tecnologia da informação, e esse é um assunto também bem interessante. Apesar de ser da área de tecnologia, eu tenho minhas fortes restrições, já vou dar um spoiler aí da minha opinião, mas tenho fortes restrições quanto à utilização, principalmente, né, na educação infantil. Acho que na educação não tem como fugir, é um caminho sem volta a gente falar de excluir a inteligência artificial da sala de aula. Eu não vejo como nenhuma possibilidade, porque o mundo vai utilizar ela, já está utilizando, né, de maneira maciça, principalmente dentro das empresas. Os ganhos, os benefícios de produtividade são de fato imensos, mas na educação infantil eu acho que tem algumas questões bastante sérias aí que a gente tem que realmente ser discutidas. É isso, vamos lá. Ok, maravilha. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes, né, e agora aos nossos telespectadores também, que nós estamos no YouTube, nosso canal no YouTube, e também no Spotify. Aí peço que você que está nos vendo, que deixa aí o seu like, curta, ativa o sininho para receber as nossas notificações aí, e lá no Spotify também, dá lá 5 estrelas para nós, que isso é importante para o algoritmo, né, para a inteligência artificial entender que nós somos importantes.
Bom, para começar essa conversa aí, que nos dias de hoje ela, por incrível que pareça, pode parecer até estranha, né? Se a gente deve ou não usar a inteligência artificial, vou pedir, Maria Virgínia, que você comece. Aí, se você quiser começar explicando um pouquinho sobre o método montessoriano, né? Uhum. Para desenvolver seu raciocínio, fica à vontade. Muito obrigado pela sua participação. Tá, joia. Então, na área dessa pedagogia, né, pedagogia montessoriana, ela foge um pouco da estrutura que a gente conhece mesmo, né, da estrutura da educação tradicional, né? Então, a Montessori, ela veio a partir de uma pesquisa baseada na observação da criança, né? Ela foi desenvolvendo também toda uma série de pensamentos e de ações pedagógicas, né, que aí deram como consequência também o que a gente conhece como método Montessori, né, a partir daquilo que ela observava nas crianças. E isso ia também muito contra aquilo que estava sendo realizado na educação naquela época, né, de forma tradicional. Isso ainda vem, ainda hoje, né, se a gente olha para a forma como o método Montessori propõe a apresentação dos ensinos, né, da forma como as coisas devem ser apresentadas para a criança, ainda é muito diferente daquilo que a educação tradicional propõe, embora a gente percebe que muitas coisas que foram apontadas pela Montessori já foram, de certa forma, adotadas como práticas comuns em muitas escolas. Vou citar um exemplo. Quando a Montessori começa suas pesquisas, né, e a sua linha de atuação, as crianças sentavam em carteiras que não necessariamente eram adequadas à altura da criança, né? Isso trazia problemas físicos, né, de desvio na coluna, na própria postura da mão e do braço em relação à altura da carteira, né? Rodrigo aí da biologia me entenderá muito bem que isso trazia consequências, né, a longo prazo para as crianças que eram complicadíssimas. Então, hoje, quando a gente olha para uma escola, essa parte, por exemplo, ela já evoluiu, graças a Deus. Hoje a gente entra e as carteiras, as cadeiras, né, elas são adequadas ao tamanho da criança, né? E a Montessori foi uma das primeiras, ela pegou uma cadeira normal e cerrou os pés, para que a cadeira ficasse adequada ao tamanho da criança, imaginando, né, o quanto a gente pode pensar assim, né, meu Deus, isso era tão óbvio, né? Mas foi necessário alguém começar e fazer esse questionamento, né, da necessidade das coisas serem adequadas a quem estava usando o espaço. Hoje em dia tem toda uma discussão na área da ergonomia também, que acabou trazendo muito desses avanços mesmo, né, para a própria sala de aula. Mas o trabalho da educação montessoriana a gente ainda precisa nas escolas, ainda precisa trazer uma série seria bom, né, a gente trazer uma série de aprendizados a respeito das coisas que ela foi apontando. E eu acho que uma das coisas principais é o fato dela ter apontado coisas que ela observava nas crianças e que hoje muitas coisas estão sendo corroboradas pelas pesquisas da neurociência, né, então muitas coisas a respeito do desenvolvimento da mente da criança, de como a criança aprende. A criança não, né? A gente, né? Como que o ser humano aprende, como a gente se relaciona com o outro, né? E com o conhecimento. Muitas das coisas que ela foi colocando, e ela fez isso a partir da observação, né? De uma postura e um olhar muito científico que ela tinha, né? Para essa criança. Hoje em dia a gente vê nas pesquisas da neurociência serem validadas, né, serem comprovadas, vamos dizer assim. E para a educação montessoriana, essa questão, por exemplo, do uso das tecnologias, é um ponto controverso, né, inclusive eu participei de algumas discussões num grupo de estudos dos montessorianos, tradicionais, né, eu tive essa oportunidade na época da pandemia de participar de alguns encontros principalmente na época da pandemia mesmo, a respeito desse retorno, de como seriam essas aulas remotas, como que seria a adaptação do método para essa realidade de aulas à distância, né, então foi todo um processo, assim, que foi bem complicado, mas que também foi muito frutífero, porque trouxe também várias reflexões e contribuições a esse respeito. Mas o método Montessori, ele está muito baseado, para essa criança da primeira infância, muito baseado na prática, né,
no uso das mãos, principalmente, né? A Montessori tinha um olhar e uma leitura a respeito do conhecimento passar pela mão, né? A mão humana, né, que para nós também é um símbolo da inteligência, porque nós conseguimos, né, esse movimento de pinça nos permite um nível de acuidade, de trabalho manual, né, que permitiu, por exemplo, que a gente chegasse hoje ao nanochip, né? Se a gente não tivesse o movimento de pinça, a gente não conseguiria nem montar um celular hoje em dia, né? Então, todo esse desenvolvimento científico foi graças também a esse trabalho que a gente tem com as mãos. E a Montessori fala isso, né? Que a mão é o objeto da inteligência, né? Então, a criança, ela precisa passar por uma fase muito sensorial. E a sala montessoriana, até os 3 anos de idade, principalmente, ela vai ter um cuidado muito grande com esse trabalho sensorial. E durante toda a etapa, né, principalmente, assim, essa primeira etapa de 0 a 3 e de 3 a 6, o trabalho manual e o trabalho sensorial, não só na mão, né, mas o peso dos objetos, a forma dos objetos, a textura que essas coisas possuem, tudo isso é a forma como a criança apreende o mundo, né? A cor, né? Então, a cor, a textura, o brilho, se tem brilho, se não tem, se reflete, se não tem, se é pesado, se não é, se é leve, tudo isso é como se a criança estivesse matematicamente trabalhando a sua inteligência, né? E a partir dessas experiências sensoriais, essa possibilidade da gente entregar para a criança todas essas experiências sensoriais, ela vai construir o seu conhecimento ao longo da vida, né? Então, essa primeira etapa do desenvolvimento da criança, que iria até os três primeiros anos, né? Seria muito importante que nós conseguíssemos entregar para essa criança a maior quantidade de experiências sensoriais possíveis. E aí, quando a gente pega uma criança diante de um celular, a gente está, de certa forma, tirando dela essa oportunidade de experimentar o mundo, né? Então, nós estamos, ela fica 1 hora no celular, é 1 hora a menos que ela teve para experimentar o mundo verdadeiramente, porque a experiência numa tela, ela é uma experiência que se resume quase exclusivamente a 1 ou 2 sentidos no máximo, né? A visão e a audição, né? Enquanto a criança precisa experimentar com o corpo, ela precisa subir, ela precisa descer, ela precisa pular, ela precisa sentir o próprio corpo, né? Ver a densidade dos materiais. Então, essa questão é uma questão delicada, né? Porque o ideal seria que até os 3 anos de idade a criança não tivesse contato com as telas, né? Inclusive a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que a criança até 2 anos de idade não use, né? Não faça nenhum uso de telas, nem nós fomos uma geração criada na frente da televisão, né? Então nem a televisão que nós usávamos quando éramos menores seria recomendado para uma criança até 2 anos de idade. Então, quanto mais uma exposição aí tão exacerbada com os eletrônicos, né? Hoje a tela ao alcance da mão, né? Que o celular permite isso. E assim, quando a gente toma contato com esse conhecimento, quando a gente sabe disso e sabe também das consequências, né? Que a negligência dessa informação ou a negligência dessa, às vezes a pessoa até sabe, mas ela é mais fácil, né? Quando a gente vai a um restaurante e vê, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos de idade só comer diante de uma tela, parece que o coração da gente até rasga, assim, sangra, porque a gente percebe o tanto que aquilo ali também, de certa forma, está prejudicando aquela criança no longo prazo, né? Então, veja, o momento da alimentação é um momento de uma explosão sensorial. E você está, de certa forma, limitando aquela possibilidade de explosão sensorial, é uma explosão de bagunça também, né? Então, muitas vezes os pais fazem essa opção para poder evitar a segunda parte, né? A explosão da bagunça. Mas você limitar, né? Você coloca a criança ali, ela fica meio que vidrada, né? Ela nem sabe o que ela está comendo, se ela está comendo milho, se ela está comendo arroz, se ela está comendo feijão, ela não sabe, ela está só enfiando para dentro, né? E, de certa forma, você está podando a inteligência dela. No final das contas, né, se a gente for levar
no fio da navalha aquilo que a Montessori fala, se você está limitando a experiência sensorial, no longo prazo você também está limitando a inteligência, né? Porque você está impedindo que ela tenha essas experiências que depois, quando ela for mais velha, ela vai reportar, né? Meio que memorialisticamente para construir a sua inteligência, né? Então, essa seria, assim, vamos dizer assim, a postura, né? A interpretação que eu tenho a respeito dessas tecnologias e principalmente das telas, né, em relação às crianças. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que a coisa só se complexifica, né? Ela se torna mais complexa, porque você dá a uma criança que não conhece o mundo, o contato, às vezes, com um mundo que te obedece dessa forma, né? Porque a inteligência artificial, você dá um comando e você tem ali, né, a informação, aquelas coisas todas na sua mão, você tira dela essa possibilidade, inclusive, de saber fazer, né? Porque já está pronto, vamos dizer assim. Eu não preciso fazer, já está pronto. E isso é limitante, né? Isso é limitante até para que a gente pense em outras opções, em outras possibilidades. É a resposta pronta, né? É meio que a escola, de certa forma, ensinou a vida toda, né? A gente só precisa ter uma resposta, né? E o importante, na verdade, na educação, quando a gente fala de educação, não é responder, é saber fazer as perguntas, né? Saber lidar com isso. Então, é isso. Aí, Felipe, passo para você, qual que é a sua opinião, o que é que você pensa a respeito de tudo isso? Me diga aí. Eu acho que é por aí mesmo, viu, Virginia? Apesar de conhecer recentemente que eu conheci um pouquinho sobre educação montessoriana, mas eu acho que eu concordo, eu acho que é bem por essa linha mesmo. A minha opinião pessoal basicamente, apesar do mundo, né, estar precisando de cada vez mais que as pessoas tenham familiaridade com tecnologia nas mais diversas áreas, eu acho que levar isso para as crianças, colocar talvez essa responsabilidade no início da vida, seja algo muito prejudicial. Você acaba perdendo, você perde mais do que ganha, sabe? No fim das contas. Essas qualidades, talvez essa familiaridade que ela vai ter com a tecnologia, não vai superar, talvez, as dificuldades de interação social, que também é tão necessária nos dias de hoje, vai perder todos esses aspectos que você também abordou sobre explorar o mundo, né? Infelizmente, a tecnologia ainda não conseguiu resolver esse tipo de problema, né? A gente tem milhares, milhões de sensores aí ao longo do corpo, e a tecnologia não consegue passar isso para dentro das máquinas, né? E, de certa maneira, demonstrar isso, por exemplo, para uma criança, qual que seria o peso de um objeto, a forma, se ele é áspero, se ele é liso, enfim, isso tudo é aprendizado, né? Isso tudo a criança vai desenvolvendo ali, é o que a gente cresceu, né, nas nossas gerações aí para trás, que era brincar na terra. Isso tudo faz muita falta, né? Não só nos aspectos biológicos ali de melhorar a imunidade, mas em todos os aspectos, né? Tudo que a criança tá explorando, as cores que ela está vendo, os objetos diferentes, não só brinquedos mesmo, mas coisas do dia a dia, né? Que ela pega, que ela levanta, que ela abre, que ela gira, que ela ouve. Isso tudo são aprendizados que ali no celular ou na tela, enfim, são muito limitados, né? E muito cômodos, né? Como você falou. Infelizmente é uma dificuldade para mim. Hoje é muito fácil falar que eu ainda não tenho filhos, né? Então é tranquilo falar que eu não concordo e tal, mas é uma coisa que eu converso muito com a minha esposa. A gente sempre tem esse planejamento, né? De quando chegar a hora, quando a gente tiver nossos filhos, tentar limitar isso ao máximo. Eu sei o quanto que é difícil, né? Eu imagino o quanto que é difícil e tal, mas é igual minha mãe brinca, que o meu irmão parava de chorar quando a Xuxa começava a cantar, né? Na época era um disco, mas era bem limitada essa interação, né? Lógico, ela não deixava ele 10, 12 horas por dia ouvindo a Xuxa, mas no momento ali que ela estava preparando alguma coisa, era a maneira fácil de entretê-lo, mas acaba que era limitado, então ele só ouvia aquilo e até usava a imaginação, né? E no celular não tem nada disso. No celular
como você falou, é um mundo de coisa, está tudo na mão, está tudo fácil. Ele tem toda a questão da dopamina, né, das reações químicas que vão acontecendo ali no cérebro da gente quando a gente está navegando ali, e isso tudo vicia, e ao mesmo tempo que vicia, você não tem frustração, né? Você ou se frustra um pouquinho depois ali, quando começa a entender e enxergar que a vida das pessoas é muito feliz e a sua não é, mas voltando ali para a infância, ali até os 6 anos, é tudo muito rápido, né? A criança fica muito... Eu vejo crianças mexendo no celular muito ansiosas. Eu acho que traz um aspecto negativo também na parte de atenção, né? Sim. Como que a gente, na escola, como que você mantém uma criança dessa com pelo menos a metade desse tempo ela concentrada em algum texto, em alguma coisa estática, sem graça, né? Digamos assim. Que não está em movimento, não está mexendo, não está falando, não está curtindo, enfim. São vários aspectos aí, e fora, né, na parte que, sobretudo, eu me preocupo, eu tenho estudado bastante a área de defesa cibernética, então é uma parte que profundamente me toca, que é o risco que essas crianças estão expostas num mundo que... Tá totalmente disponível, sabe? Sem fronteira e sem regras, né? Exatamente. Que ainda não foram criadas. Então, exatamente. É tudo muito recente. Ainda mais complicado, né? É tudo muito recente, né? Então, existem regras, existem leis, mas até para cumprir, para fazer cumprir essas leis, para investigar, é tudo muito complicado. Até recentemente, o governo criou um portal chama De Boa na Rede. Ele é um site que reúne diversas informações, diversas cartilhas, orientando os pais e educadores a como prover um ambiente seguro para as crianças na internet. Então, ele, por exemplo, apresenta ferramentas de controle parental, né, que os pais conseguem ali, de certa maneira, controlar o que as crianças estão vendo, se é adequado para a idade delas ou não, né, e controlar principalmente quem que chega àquela criança, né? Quem que tem acesso, quem que conversa com ela. A gente vê a cada dia nos noticiários aí notícias mais assustadoras sobre as mais diversas coisas que acontecem, né? O quanto que as crianças estão expostas e os pais não estão preparados, né? Ninguém está preparado para isso. É tudo muito recente, é tudo muito novo. Então eu acho que não tem como completamente isolar, mas, né, como tudo na vida, tem que ter moderação, tem que ter ali o momento da criança brincar, fazer uma atividade ao ar livre, fazer uma atividade com manual mesmo, como você falou, brincar, construir coisas, brincar na terra, enfim. E tem um momento também dela assistir ali, porque não né, mexer no celular e tal, acho que é praticamente impossível manter fora, mas que seja de maneira bastante consciente, bastante controlada, né? Porque vicia muito rápido, né? É assustador como que... Eu já vi alguns vídeos de reações de crianças quando você tira... Crianças que já estão sob o uso dessas ferramentas há muito tempo, quando você tira ali dela, é assustadora as reações. E eu acho que o mundo... sempre que surgem novas tecnologias, a gente leva um tempo, a humanidade leva um tempo ali para se adequar. Só que com a inteligência artificial, essa mudança está sendo muito mais rápida, muito, muito ágil. Então, a gente tem que tentar se adequar, se adaptar o mais rápido possível também, né? Eu lembro que teve uma lei, por exemplo, nesses aspectos, uma lei que estava em discussão no Congresso americano sobre limitar a timeline das redes sociais. Eu não sei se vocês já repararam. Para nós aqui, principalmente Facebook, Instagram, elas são ilimitadas. Então você vai rolando... Você sobe infinito, né? Infinito. Você vai rolando ali, tá sempre... E lógico, né? O algoritmo vai sugerindo coisas e que você gosta, né? Que você gosta, ou que ele te moldou a gostar, porque tem isso também, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir uma série muito interessante, se chama O Dilema das Redes. Já assisti. É muito interessante e assustador ao mesmo tempo.
né? E mostra muito isso, como que a inteligência artificial, no caso, ela trabalhando a favor do engajamento nas redes sociais, como que ela consegue nos moldar e nos manipular também, né? Isso para as crianças não é diferente. É até mais fácil, talvez, por ela ter menos experiências de vida, né? É mais fácil do algoritmo deduzir, entender o que ela gosta, o que ela não gosta, e começar a soltar aquele conteúdo e cada vez mais frequente, cada vez mais engajado, e ela vai entrando naquilo de maneira que fica difícil ali dela gostar de outra coisa, dela ter prazer em fazer outra coisa, né? Eu vejo como uma alternativa, assim, por exemplo, o esporte. O esporte é uma ótima distração, uma ótima maneira de tirar, né? Mas sabe um ponto que você tocou quando você começou a falar, que eu acho que é importante a gente voltar e frisar, em relação a essa questão da comunicação, né? O quanto que o contato com as redes acaba dando a gente essa sensação de que a gente está em contato com o mundo inteiro. Para nós adultos, é uma sensação assim até gostosa, pensar assim, não tem fronteiras, né? Eu consigo falar, eu pelo menos senti isso, assim, eu consigo falar com quem mora longe, gente que eu não tinha perdido contato há muitos anos, né? Então, olha que legal, agora eu consigo falar com essa pessoa. Mas quando a gente pensa nessa parte da comunicação com a criança, a gente percebe que muitas vezes o efeito é mais negativo, porque ela acaba perdendo essa oportunidade de se conectar com quem está perto, né? Com quem está do lado, e de criar interações reais. Então, as interações acabam se tornando interações fake, né? Interações não reais. E isso, assim, eu acho que no longo prazo a gente talvez vai se deparar com problemas grandes de comunicação nas crianças, né? Que foram, de certa forma, moldadas, né? Que começaram a falar, começaram a se desenvolver nessa etapa, nessa etapa da nossa história humana, né? Sem esse cuidado que a gente deveria ter, né? Nós, enquanto pais, enquanto educadores, deveríamos ter para olhar para isso. Porque eu acho que isso a longo prazo vai nos trazer problemas, porque elas estão desaprendendo uma série de coisas. Inclusive, foi um relato que eu escutei de muitas professoras quando voltamos da pandemia, né? Durante a pandemia, esse tempo de tela ele foi ampliado mais ainda, né? A gente já tinha um consumo muito grande de telas, né, nas crianças. Nada adequado, mas na pandemia isso foi ainda pior, porque a escola foi na tela, né? E eu me lembro de relatos de professoras, principalmente quem trabalhava com essa parte de psicomotricidade, né, os professores de educação física e tudo mais, de que as crianças chegaram sem saber pular, que ela tinha que ensinar a criança a pular, às vezes a subir um degrau mais alto, porque o tempo de tela prejudicou o desenvolvimento motor, né? E o desenvolvimento motor, o pouco desenvolvimento motor, consequentemente, influencia também no desenvolvimento psíquico, né? No longo prazo. Obviamente, talvez não seja no curto prazo, mas no longo prazo influencia muito. E eu acho que são coisas que a gente precisa começar a pensar e olhar para isso, assim, que às vezes é assumir uma dificuldade grande mesmo, que como você comentou, às vezes você não vivencia isso, mas de fato é difícil. É difícil você, primeiro, deixar de fazer aquilo que todo mundo está fazendo, sim, né? E saber que você está fazendo isso como uma opção mais segura e mais inteligente para a sua criança no longo prazo. E olhar para o longo prazo é difícil, né? Para a gente olhar para o longo prazo é difícil, porque a gente é já muito imediatista. Mas a gente precisa fazer isso, porque nós somos os adultos da situação, porque não vão ser eles criados nessa época que vão olhar para o longo prazo, né? Então, temos que ser nós mesmos que vamos ter que assumir essa bucha. E eu vejo, assim, que pelo menos aqui em casa, quando a gente tomou essa decisão, e aí Carmen está aqui para poder nos corroborar com a sua opinião, né? Quando nós tomamos essa decisão de limitar o uso das telas, né, de bloquear mesmo, assim, não vai usar, durante a semana é 0. Ela agora está para fazer 9, mas a gente ainda mantém
a gente percebeu um ganho muito grande em outros aspectos. E um dos aspectos que eu destaco é o aspecto comunicativo, né? Todos os lugares que a gente vai, o elogio, que de certa forma até brinquei com o Rodrigo, né, que ia ser um problema, é a comunicação, porque ela é uma criança muito comunicativa, né? Mas porque também ela acaba assim, né, na impossibilidade de ficar focada no celular, ela vai se comunicar, vai conversar com a gente, vai conversar com o garçom se a gente está no restaurante, né? Vai conversar com a pessoa que está na mesa do lado. E isso, para nós percebemos que foi uma vantagem grande, né? De ganho mesmo. Depois eu vou escolher pra gente ficar. Peraí que nós tivemos uma interrupção aqui para deslocamento. Mas bem massa isso, né? Que você falou da comunicação. E a comunicação, ela tem a ver com a espécie humana, né? Você começou falando lá da Montessori, que ela vai na história humana, do movimento de pinça, da mão. E a comunicação, ela tem muito a ver com essa empatia, né? Humana. Ó, a minha cachorra também está participando. Está querendo comunicar. Está querendo comunicar. Então, acho que é fundamental. E essa comunicação, ela não foi afetada só, que eu vejo, né, na pandemia, só nas crianças, não. Os adolescentes também, né? Sim. Tiveram problemas de comunicação, de interagir, de reconhecer o outro, né? O diferente. Isso tudo passa aí por essa interação. Então, quando você diz que vocês vão a um restaurante e a Carmen vai conversar com um garçom, olha que interessante, né? Conversar com uma pessoa que ela nunca viu, de uma idade diferente, uma cultura diferente. Mas é isso, é ali que se dá o processo de formação humana, né? Tanto do garçom quanto da Carmen. E foi assim que um dia eu conheci várias pessoas. A gente tem um restaurante aqui do lado, né? Aí eu ficava conversando com o homem e ele virou meu amigo já. Nós somos íntimos. Aí, pois é. Somos íntimos dos garçons aqui da Alternativa. E aonde a gente vai, né? De certa forma, acaba que... E eu acho que também, assim, é um pouco da gente modelar, né? A gente também vai modelando isso, modelando esse respeito, modelando esse diálogo, que é necessário, né? Porque ali, e é o reconhecimento de que ali estamos também diante de um outro ser humano que merece igualmente respeito, né? Então, tudo isso é aprendizado. E quando a gente quer, de certa forma, para a nossa comodidade, vamos dizer assim, entre aspas, né? Silenciar a criança entregando para ela um celular para ela ficar quietinha e aí ela vai dar menos trabalho, a gente também está limitando essa oportunidade dela aprender sobre viver na sociedade humana, né? E as salas montessorianas, elas tentam reproduzir muito essa estrutura da sociedade humana, né? Uma das características que diferencia, por exemplo, o método Montessori do método tradicional é a enturmação mista, porque é no único lugar onde as pessoas são separadas por idade é na escola, né? Aqui é a salinha dos 6 anos, aqui é a salinha dos 7 anos, aqui é a salinha dos 8 anos. Na sociedade humana, nós estamos misturados, a gente não se relaciona por idades, né? Então, a Montessori, pensando nisso também, ela criou essa possibilidade das enturmações mistas. E o tanto que isso ensina, né? Porque quando você tem a possibilidade de conviver com uma pessoa que é menor que você, que é mais nova que você se coloca numa posição superior, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não que idade indique superioridade ou inferioridade. Mas você tem um pouco mais de conhecimento e de domínio das técnicas, né? Do uso da mão, da locomoção. E aí você tem esse conhecimento, né? De você ser o mais velho, mas no minuto seguinte, em outra oportunidade, você precisa aprender também, né? Porque na outra salinha você já vai ser o mais novo, né? O que está chegando para receber esse conhecimento da comunidade, né? Daquela comunidade que se torna uma sala, né? Mas e você perde um pouco isso quando você tem as enturmações por idade, né? Você tem todas as crianças da mesma idade e não necessariamente você consegue criar essas relações de
eu me sinto responsável pelo que é menor que eu, né? Eu me sinto preocupado com ele, deixa eu ver se ele dá conta, deixa eu ver se eu consigo ajudá-lo, de que forma que eu posso ajudá-lo, né? E isso cria em você também essa preocupação. E você que é menor, você se sente cuidado, e aí no minuto seguinte você vai cuidar também, porque você aprendeu a ser cuidado, né? Então essa enturmação mista que a Montessori propõe para as salas montessorianas, que vão, né, das escolas que vão adotar o método, ela é muito positiva nesse sentido também, e ela favorece a comunicação. Porque, às vezes, se você pega uma criança que não se comunica bem, né, é pequena, vamos dizer assim, ela chega ainda sem saber falar, né, ela pode chegar na salinha, às vezes, sem saber falar, mas aí, ali tem crianças que falam, e aí ela vai aprender com elas a se comunicar também, né, e toda essa parte comunicativa vai se desenvolvendo também a respeito daquilo que é esperado dentro daquele local. Então, quando você for pegar alguma coisa, você tem que pedir por favor. Olha, quando você for fazer isso, você tem que falar, depois que você recebe, você fala obrigada. As regras, né, sociais vão sendo apresentadas também pelos mais velhos para os mais novos, né, e isso é muito interessante. Né, você quer comentar alguma coisa a respeito disso? Segunda, quarta e sexta, eu sou a mais velha lá da minha escola. E aí você fica com essa responsabilidade também, né? De mas cuidar aí, dos mais novos. Terça e quinta, a Gabi é a mais velha. E como que é ser mais velha? É bom? Mas é difícil às vezes. É difícil às vezes, né? Qual que é a dificuldade que você acha? Porque tudo... Carmen, vem aqui! Fica nossa responsabilidade, né? Mas é bom também, não é? Ter responsabilidade. Então... E quando a Carmen não vem, é tia! E aqui, agora fala pra gente, antes de você ir lá, que ela precisa ir tomar banho. Depois que eu acabar de tomar banho. Antes de você ir embora, diz pra gente o que você acha dessas escolhas que a gente fez aqui, de você ficar sem as telas. Como que é isso pra você? É difícil? Legal. É fácil? É legal. É legal? Mas é bom? 100% bom? É 100% bom? Foi de uma vez, Carmen? Desde sempre vocês têm essa restrição? Não. Não? Desde quando eu tinha 4 anos. Não foi desde... Tá. E como que foi essa mudança? Essa restrição? Você lembra? Mais ou menos. O que você percebeu de... Eu lembro que a mamãe falava pra gente ler mais livro do que a gente vê o iPad. Isso. Porque antes a gente tinha limitação de horários, né? Mas a gente não estava conseguindo muito... ter essa mão, né, de ofertar outras atividades. Aí acabava sempre muito por essa questão do comodismo, né, a gente, agora eu estou muito ocupada, né, e aí deixa, mais meia hora, mais 40 minutos, a gente quase sempre passava muito daquele tempo que a gente gostaria de ser o máximo de telas, né, que tem também uma recomendação por idades. Do tempo de tela, a gente acabava sempre extrapolando, então teve um momento que a gente precisou tomar uma decisão radical, né, e aí foi a partir desse momento nós falamos assim, não, agora é só no fim de semana, e durante a semana nós vamos ter que dar um jeito, e eu me lembro assim... E também fez isso com doce, que a gente só come doce sábado e domingo. Foi bom também, porque aí acabou com essa confusão de ficar comendo doce sem parar, né? Mas assim, inicialmente é um pouco difícil, principalmente porque demanda um esforço do adulto, né, de ofertar outras coisas, enquanto você não tem ainda aquele sistema pré-estabelecido, né, que vai funcionar como um fluxo normal, você precisa estar, bem demandado, então agora vamos fazer isso, então agora vamos fazer aquilo, e eu acho que tem um pouquinho dessa questão do vício também. Né? Eu lembro, mesmo sendo pequeno, já tinha um pouquinho. Eu lembro que a reunião de família que você falou isso, mamãe. Eu fiquei fazendo desenho pra gente colar na casa e ficar. Aí eu desenhei uma menininha com o iPad fechado e o livro aberto. Assim. É o que a gente queria, né? A nossa expectativa era que ela fizesse uso mais de livros, desenhos, né, Cacau? E foi bom, porque eu acho que ela aprendeu a desenhar muito bem agora. Ela é uma especialista em desenho. Não sou, não. Né? Foi uma mudança para todo mundo na família, né? De palito, mas eu não sei desenhar normal, não. E por consequência, acredito que mudou todo mundo na família, né?
Aí, consequentemente, a gente também precisa ter um cuidado, né? Porque o uso acaba lembrando, né? Toda hora. Então, a gente também aqui em casa colocou regras para a gente também. E eu vejo, assim, também uma melhora nos nossos níveis de ansiedade, né? Nos nossos, enquanto adulto, né? Porque a gente não percebe o quanto que a gente também está viciado nisso, né? O quanto a gente faz muito por reflexo, né? A gente, às vezes, recorre ao celular muito por reflexo, né? O que é isso, reflexo? É quase como uma resposta automática do corpo, sabe? Você pega assim, já vou usar, né? Uma coisa que a gente conversa aqui em casa sobre isso, né, que tem a ver com isso, é o fato da gente hoje em dia não conseguir sustentar uma pergunta. Porque o Google tá tão ao alcance da sua mão que você não consegue sustentar uma dúvida. Você não leva ela para pensar, tipo, sei lá, o nome de um ator que você lembra. Eu assisti um filme, eu sei o nome dele, mas eu não lembro. Imediatamente você vai no Google colocar quem é o ator. Você não sustenta a dúvida para ver se a sua memória consegue encontrar essa resposta. Porque talvez ela encontre, mas está tão ao alcance da mão e o vício da resposta é tão grande, né? Que eu quero saber. Que você vai lá e joga no Google para saber. Hoje em dia, né? Joga na IA para saber, né? Fica IA. Na inteligência artificial. E eu acho que isso acaba causando em nós também perdas, né? A nossa memória vai só sendo dilapidada, né? Sem dúvidas. A gente não coloca ela mais para trabalhar. Sem dúvidas. E é interessante, igual você tinha falado, que a gente é a geração da tela, mas da televisão, né? Só que nesse aspecto de ansiedade, eu acho que fica bem nítido a diferença entre uma televisão, principalmente TV aberta, televisão tradicional, né? Vamos esquecer televisão smart e Netflix da vida, né? Internet, Netflix e todos os streamings da vida. Vamos falar da televisão tradicional, que tem um canal aberto, que tem intervalos, que vai passar um filme, você fica a semana inteira ansioso esperando por aquele filme. E mesmo assim, do nada, sua mãe podia chegar lá e mandar você desligar a televisão e acabou, né? E de certa maneira, ela tinha um controle muito maior sobre a gente, né? E isso muda, isso na parte de ansiedade, eu acho que tem uma diferença muito grande, sabe? Mesmo que toda tela tem os seus malefícios, né? No caso da TV, eu acho que quase o que a gente falava nessa época, eu lembro que minha mãe falava, não fica tão perto da televisão que você vai prejudicar a sua vista, né? Não é à toa que eu tô de... Eu também, o Rodrigo também. Mas... Nós três de óculos. Nesse aspecto de ansiedade, eu acho que não tinha esse problema tão grande quanto é hoje, né? E não só ali na rede social, a gente está colocando aqui, talvez, as redes sociais como uma grande vilã, como as grandes vilãs, mas não... hoje tem... Você quer um hambúrguer, você pede. Isso, tem crianças que têm isso, que têm acesso a isso, né? Enfim, então é tudo muito fácil, é tudo muito rápido, né? Tudo instantâneo ali. Hoje lá na escola teve chuveirão e açaí. A minha professora pediu açaí, demorou um tempão para chegar. Eles não têm mais. Eu ia comentar isso, Felipe, que uma coisa que a TV aberta tinha e que, de certa forma, ensinava a gente paciência era a propaganda, né? Que às vezes você estava lá no meio do desenho e aí você tinha que assistir a propaganda para você terminar de assistir o desenho. Então, assim, exatamente. Hoje em dia não existe essa interrupção, né? Eu me lembro que uma vez eu tive que explicar para a Cacau o que era propaganda, porque ela não fazia ideia, né? Porque hoje em dia a gente liga o Netflix no desenho, ele não é interrompido. Teve um dia que a gente ficou meia hora no celular procurando uma propaganda para eu ver. Nós fomos mostrar o que eram as propagandas antigas, né? E tudo isso, assim. A gente tava procurando uma que a gente jogava o sal e falava assim, me passa o sal. Aí jogava, o sal parava no meio da mesa e jogava de novo. A propaganda da televisão, ela é em blocos de 30 segundos. Então, ou ela é 30, ou ela é 1 minuto, ou ela é 1 minuto e 30, ou é 2 minutos, ou é 2 e 30, 3 minutos. E, geralmente, propagandas, por exemplo, de desenhos e tal, era 3 minutos. Então, a criança tinha que esperar 3 minutos para ela assistir de novo. Não tinha o botão de pular anúncio ali. Não tinha. Então, assim, tinha essa questão, igual eu falei, tinha a questão de esperar o programa passar no horário certo, você estar disponível, a televisão pegar, que ainda tinha essa questão da antena, da posição da antena, eram muitas variáveis que poderiam acontecer,
e simplesmente se alguém te chamasse para brincar lá fora, você iria e não sofria com isso, né? Se você não assistisse, esperava, outro dia vai passar o filme daqui, sei lá quanto tempo. Mas isso, de certa maneira, não prejudicava a gente tanto nesse aspecto de ansiedade, né? Hoje a gente vê crianças aí assistindo vídeo do YouTube acelerado. Eu também dou aula em nível técnico, e um dia eu estava conversando com os meus alunos de 18, 19, 20 anos, e tinha um aluno meu que ele falava que ele só assistia série em velocidade 2. Caraca, como consegue? O que é isso? Aí eu falei com ele assim, velocidade 2 é quando você coloca o vídeo de maneira mais acelerada. Que isso. Aí E quando aí- você coloca o áudio do vovô e aí- apertado, pra ele não demorar muito, né? Exatamente. Eu fiquei assustado com ele, porque eu falei assim, cara, mas como que você consegue entender na velocidade 2 uma série que tem diálogos ali que conversam, né, geralmente muito rápido. E o segundo eu falei, eu perguntei ele, falei assim, mas por que você assiste, o que você está esperando da série ali? Você está se divertindo, não é? Aí ele falou, sim. Eu falei, mas você quer que a sua diversão acabe mais rápido? Rápido. É meio sem sentido. Sabe, não faz sentido. Aí no fim ele não conseguiu me explicar. Ele falou, é simplesmente uma ansiedade de terminar e para me assistir outro, e enfim. Então, são alguns reflexos, algumas ações, algumas coisas Nossa, que... isso é muito grave se a gente for pensar. Exatamente. Muito. Porque, veja bem, eu não consigo assistir nada de velocidade diferente. Só os áudios do meu pai, como ela disse, para passar rápido. Porque ele fala muito. Que ele fala muito, fala devagar. Só isso. Mas você pensa bem, quando você vai assistir alguma coisa no YouTube, ou um filme, alguma coisa, tem toda uma experiência, até da música de fundo, você altera a música de fundo, que criaria um ambiente para você viver aquela cena, né? Então, se você coloca no 2x, você perde essa possibilidade de você entrar no clima da cena, no clima certo da cena. Doideira. É isso aí. Eu falo que daqui a pouco, músicas como Faroeste Caboclo não vão existir. Ninguém vai ouvir mais, porque, poxa, 7 minutos, 5 minutos de música. Muita música. É muita música. 5 minutos dá pra fazer muita Mas coisa. ele tá Né? triste também é muita música, né, mamãe? American Pie, do Don McLean. Ou aquelas que tinham as introduções, né? 3 minutos só de violão de introdução. É Led isso aí. Zeppelin. É isso aí. E é isso, assim, né? São algumas coisas que a gente tem, igual eu falei no início, acho que não tem como a gente discutir sobre não utilização da tecnologia. Mas talvez segurar isso um pouco, né? Até a criança adquirir uma certa maturidade para ter acesso a tanta informação, a ter tanto poder, né? Com um tablet, com um celular na mão, e mesmo as que tenham acesso, não tem acesso a tudo mesmo, né? Como se falou, é uma responsabilidade dos pais, dos educadores, nesse momento, não pensar na felicidade momentânea da criança, mas pensar no desenvolvimento dela a longo prazo, né? Para frente, o que vai ser dessa criança, igual eu falei, esse aluno meu lá, ele já estava com seus 18, 19 anos, mas ele já faz parte de uma geração totalmente conectada, né? Que já nasceu ali com o celular na mão. Eu já vi crianças no YouTube, assim, bebês mesmo, pequenininho, na hora que passa um anúncio ali, fica extremamente ansioso, com o dedinho assim, clicando, né? Lógico, eles ganharam algumas habilidades ali que provavelmente se jogasse para a nossa geração uma tela, você não ia saber o que fazer. Mas, e o resto, né? E as outras habilidades? E a habilidade da Carmen aí de comunicação, por exemplo, que uma criança não tem, ela não vai adquirir porque ela não conversa com o celular. E é tudo texto, né? E até nessa parte textual, até na parte de escrita, a criança fica bastante restrita, né? Sim. Não dá para a gente saber ainda se é por causa das ferramentas de correção automática ou não, mas o fato é que isso prejudica na escrita da criança. Como você também falou, ele vai prejudicar no aspecto de criatividade, né? Tá tudo pronto, ela não tem que desenvolver nada, ela não tem que pensar, raciocinar, é tudo muito simples, muito intuitivo, né? Mas que gera essa limitação, ela te poda na tua criatividade, né? Então isso são algumas
Algumas preocupações coisas que a gente precisa levantar, né? Enquanto educadores, a gente precisa estar conversando sobre isso sempre, porque, de fato, se a gente não leva essa reflexão, a gente está fugindo um pouco do nosso papel também, né? Porque muitas vezes a informação não chega para as famílias, né? O quanto que é importante a gente também ser essa canal de difundir os problemas que todas essas coisas podem trazer para a criança no longo prazo, né? De falar, de dizer, de alertar, de dar opções, porque quando você faz a opção, às vezes, de cortar, você tem que ter outras opções, outras alternativas, você tem que saber o que fazer, porque senão você fica perdido e volta, né? Volta para o jogo anterior, né? E aí você colocou uma coisa, Felipe, que eu acho que é importante, que é a gente também ter uma forma, né, de ensinar a criança como a criança, talvez um pouco mais velha, né, pelo menos aqui em casa a gente acha que vai demorar um pouquinho ainda, a gente vai dar uma segurada ainda, mas assim que for possível, que isso seja feito de forma conduzida pelos pais, pelos educadores, porque é como se você estivesse jogando a criança numa cova de leões, né? Se você não entrega a ela as ferramentas necessárias para se comunicar adequadamente dentro daquele meio, ela se torna muitas vezes vítima vulnerável de um sistema que é perigoso, às vezes até fisicamente, né? De dar dados sensíveis, que pode trazer, talvez, riscos físicos, né? De um sequestro ou de coisas piores, né? Que a gente sabe que existe, né? Então, quando for a hora, quando a família julgar que é a hora, que ela faça isso de forma acompanhada, que ela acompanhe esses passos iniciais, que ela ensine como usar a ferramenta, né? E acompanhe, não larga totalmente, né? Para poder você saber o que está acontecendo e ir dando para a criança e para o jovem também essa maldade que é preciso ter muitas vezes nas redes sociais, na internet de forma geral, né? Mas principalmente, eu acho, hoje em dia nas redes sociais, né? Porque Marcelo fica meio pilhado com essas coisas, né? Ele até, esses dias, ele falou, não quero que filme mais, porque vi um vídeo recentemente rodando aí, falando sobre o uso da voz, né? Pegar a voz da criança para usar depois para coisas maliciosas na internet, né? E fazer também mudança facial, envelhecimento, sei lá, eu não entendi direito qual que é a ideia, eu não consegui aprofundar na maldade da pessoa, né? Onde isso seria ruim. Mas, de qualquer forma, é um cuidado que a gente precisa ter. E hoje em dia a gente vê tanta criança aí com conta, né? E com acesso irrestrito, se filmando o tempo inteiro e expondo a sua vida sem nenhum limite de nada, né? Assim, abrindo totalmente a vida, e o quanto que isso pode ser perigoso para agora e para o futuro. Eu realmente não consigo mensurar esse risco do futuro, né? Mas eu acredito que exista. Sem dúvida. Eu falo, Virginia, que a gente sempre deve relacionar na internet, não só as crianças, mas os adultos, os idosos, todo mundo tem que pensar na internet e fazer analogias ao mundo real. Porque é dessa forma que você consegue, talvez de maneira bem simples, perceber o risco que você está se expondo. Eu falo assim em todos os aspectos. Por exemplo, imagine que você tem um perfil numa rede social e que você posta fotos da sua última viagem para a praia com roupas de banho, por exemplo, né? Aí eu sempre falo, essa foto, ela está disponível na internet, né? Para fazerem o que quiser. Só que aí eu faço o aspecto mais simples, para você nem imaginar o que as pessoas vão fazer. Eu falo assim, você teria coragem? Por exemplo, tá lá o seu chefe de trabalho, o seu chefe, tá lá o seu vizinho, você não tem tanto contato, tá lá um parente distante. Eu falo assim, você teria coragem, assim, de apresentar para essa pessoa um álbum de foto com essa foto sua na vida real? Teria? Aí a pessoa fala assim, não, claro que não. Mas é o que você fez. Alô? Você não está mostrando para ele na sua mão ali, durante alguns segundos, para ele gravar na cabeça. Você enviou uma cópia para ele. Você enviou o seu álbum de fotos, está lá na casa dele, para a hora que ele quiser
fazer o que ele quiser com aquilo, entendeu? Então, eu falo que a gente tem que ter sempre essa analogia. Por exemplo, quando você coloca uma criança numa rede social aberta, você está expondo ela a quantas bilhões de pessoas, quantos usuários tem no Facebook? Bilhões de pessoas. Você está expondo essa criança num ambiente, é como se você soltasse ela sozinha no meio de uma multidão, e falando assim, olha, desenvolva, cresça, avance, converse com quem você quiser, né? Faça o que você quiser. E isso de maneira quase que literal mesmo, porque é isso que você está fazendo. E a gente, quando a gente começa a ler essas coisas, assim, eu fico muito agoniada, sabe? A gente tem que ler, porque eu acho que a gente precisa ler, conhecer, saber, né? Porque a gente precisa conhecer, né? Mas me dá uma agonia, assim, uma preocupação muito grande, porque a maldade é muito grande, né? Eu sei de vídeos, por exemplo, em que eles apontam, né? Às vezes redes de pedófilos apontam trechos em que, nos comentários, né? Eles vão apontando trecho em que há um pedaço de uma calcinha de uma criança aparecendo, né? Então aí você fica assim, meu Deus do céu, a maldade é muito grande, você às vezes está inocente, né? Você está inocente nesse meio, a gente não pode se colocar como inocente nesse meio, a gente precisa colocar também um pouco de maldade, porque senão nós vamos ser devorados, e aí você dá isso na mão de uma criança 100% sem nenhuma supervisão, não vai dar certo, não tem como dar certo. E as estatísticas são cada vez mais preocupantes, né, nesses aspectos. Como você tinha falado no início, que a internet dá uma sensação de uma terra sem lei. Não é, né? Mas a gente sabe da dificuldade até do Estado controlar, organizar, dar essa impressão. Então, os crimes virtuais hoje são muito mais frequentes do que os crimes na vida real, né? Isso são por N fatores, um deles é esse, que dá essa sensação. Então, às vezes, a pessoa que, no mundo real, digamos, ela segue as leis, na internet ela não segue. Na internet ela está aí para isso, ela está se escondendo atrás de uma tela, achando que vai ficar impune, infelizmente, né? Em muitos dos casos ficam impunes. Uma coisa que eu sempre... Qualquer assunto que eu falo sobre esses aspectos de crimes virtuais ou de comportamentos, até de comportamentos inadequados na internet, eu sempre falo, gente, denuncia em todos os aspectos, sabe? Desde uma denúncia à própria plataforma, né? A gente viu aí nas últimas eleições quanto que isso foi decisivo, né? No mundo inteiro a gente teve problema com mentiras, com notícias falsas, né? Falsas, enfim. E às vezes as ferramentas disponibilizam maneiras de você mesmo ajudar o algoritmo a entender que aquilo não é real, ou que aquilo é muito vai fazer mal, está fazendo mal para alguém, né? E a cada dia a gente vê mais e mais e mais, e às vezes as pessoas não têm o conhecimento e não utilizam dessas ferramentas por achar que isso não vai ajudar em nada, não vai, enfim, é uma responsabilidade, né, que cada um de nós temos aí de tentar manter a internet um ambiente de fato democrático, mas sobretudo seguro, né, um lugar que todo mundo realmente tenha a voz, mas tenha as suas responsabilidades, né, não é porque a gente consegue postar qualquer coisa que a gente deva postar qualquer coisa. Deveria, né? A gente deveria. Como diz o tio Ben lá do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, a internet é isso. Eu brinco que, apesar de trabalhar nessa área, às vezes me dá alguns lapsos ali de... Caramba, eu trabalho pra caramba para me ajudar a prover uma internet de qualidade para as pessoas, mas será que isso está fazendo bem? Será que isso está ajudando a sociedade? Em que ponto que a gente está se perdendo? Que ponto que a gente está atrapalhando? Eu brinco que, igual a inteligência artificial, eu tenho um perfil muito otimista sobre diversos assuntos. E a inteligência artificial eu vejo como um potencial enorme. Eu falo que eu acredito que a cura do câncer, por exemplo, não vai ser um ser humano sozinho que vai desenvolver, que vai descobrir, né? Provavelmente vai ter o auxílio de uma inteligência artificial ou de várias inteligências artificiais.
o problema da fome no mundo. A inteligência artificial, provavelmente, ela tem a capacidade, provavelmente não, ela tem a capacidade de resolver, mas, assim como várias outras tecnologias e coisas super úteis que o ser humano criou, depende de como o próprio ser humano vai utilizar aquilo ali, né? Da mesma forma que a radioatividade, ela tem o raio-x, ela tem a radioterapia, ela tem ferramentas que curam, ela também mata com a bomba atômica. Sim. Né? Da mesma forma que o avião transporta órgãos e leva pessoas para hospitais, ele também joga bombas. Né? Então, são coisas que depende muito mais, né, de quem vai controlar, de quem vai ter o controle da massa, né, da manipulação, o controle gerencial dessas ferramentas, e a inteligência artificial, ela vai unir muito isso, assim, né, ela vai unir Big Data, grandes dados sobre muitíssimas estatísticas, por exemplo, no aspecto de rede social mesmo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de criar campanhas. Você consegue pegar um nicho de pessoa que você quer que aquele anúncio apareça. Então, eu posso criar uma campanha, beleza, legal, vendendo um produto que a pessoa de fato tem interesse, ou então eu posso manipular a pessoa a comprar aquilo, né? Ou criar uma necessidade nela. Então, são linhas muito tênues ali, são ferramentas que são muito úteis, vão ajudar demais a sociedade, mas também podem nos extinguir, né? Podem acabar com a gente. Uma coisa que você citou, o Felipe, que você citou e que eu acho que é importante a gente destacar, é o fato de que essas redes sociais e o uso do computador, às vezes, ele impessoaliza as ações do homem, né? Então, muitas vezes, eles tem pesquisas, tem até vi isso uma vez num vídeo, né, que eles fizeram uma proposta, assim, da pessoa xingar o outro na frente, e ela não tinha coragem, mas nas redes sociais ela tinha coragem de falar atrocidades para o outro, né, e com jovens, né, fazendo essa meio que uma pesquisa experimental com os jovens, né, fala agora na frente dele o que você disse nas redes sociais. Não tenho coragem de olhar no olho da pessoa e dizer, você não presta, você é horroroso, né? Agora, num perfil, mesmo que seja o seu, não precisa nem ser um perfil fake, né? No seu perfil, você já se arma de uma coragem, porque existe uma impessoalidade naquilo, né? Não é real, não é de verdade, né? Então, não pode estar machucando de verdade, mas quando é com você, você sabe o tanto que machuca, né? E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, a gente que trabalha com jovens, por exemplo, a gente tem um pouco de dificuldade de mostrar para eles o quanto que o outro lado sofre muitas vezes com essas ações, né? Que é uma coisa assim grande, forte nas escolas, que é o cyberbullying, né? E eles às vezes dizem, mas eu estava fazendo de brincadeira, né? Não era sério. Porque existe isso, né? Atrás das câmeras, você sim, não é como se você tivesse se impessoalizado mesmo, né? Frio, né? Sério, isso é muito sério. É verdade. Acaba que é um pouco frio, né? Você não tem a reação, a percepção da pessoa. Isso, exato. Direto, ali, você não sabe o que ela está sentindo. E aí se ela não está sentindo, eu também não estou sentindo, aí eu faço pior, né? Faço muitas vezes pior. Então, eu acho que isso assim, transforma os crimes também em crimes muito piores, porque somado a isso tem essa questão da impessoalidade. Eu achei que não era tão sério, era meio fake, era meio de brincadeira. E não, né? E não, as coisas são graves, as coisas são sérias, as coisas têm consequências, né? E um agravante é o alcance que isso toma, né? Sim. Porque hoje é muito rápido ali de um cyberbullying que, às vezes, fosse num tempo passado, não que seria menos danoso, mas pelo menos no aspecto de alcance, às vezes ele ficaria numa sala, numa turma, num grupo de pessoas restrito ali, né? Tinha um limitante geográfico, vamos falar assim, que era o alcance ali da turma, de quem eles conversavam. Hoje é com a internet, então, rapidamente um apelido, um outro tipo de bullying pode se espalhar pela escola inteira muito rápido, né? Às vezes até mais. Às vezes na cidade, né? Às vezes numa cidade, porque o alcance é grande, muito grande.
Eu já li algumas vezes em alguns relatos, assim, de pessoas que foram os primeiros memes da internet, de quanto que aquilo foi prejudicial, sabe? Sim. Coisas, às vezes, simples. Uma vez eu vi o vídeo de uma menina que ela teve um vídeo, ela estava alcoolizada e parou numa blitz, e aí gravaram ela falando algumas coisas, e depois aquele vídeo viralizou. Ela falou que ela teve dificuldade primeiro ela perdeu o emprego, depois ela teve dificuldades imensas para se recolocar, porque todo mundo conhecia ela, né? E nenhuma empresa queria dar oportunidade para ela. E ela caiu numa depressão. Eu sei que ela foi uma bola de neve, assim, sabe? E são, né, são situações aí muito, muito tristes e que nos fazem pensar, se a gente pegar a IA, né, voltando no tema do mês, a gente pode criar imagens totalmente fakes, né? E para você diferenciar o que é fake do que é real... É quase impossível. Humanamente é impossível. Eu lembro que saiu uma do Papa vestindo um casaco da Gucci, um negócio assim, e aí todo mundo caiu matando, falando que, como assim? Mas no fundo era uma IA, né? Então pensa assim, uma figura pública que você consegue comprovar que aquilo ali realmente não aconteceu, né? Mas e dentro de um microcosmo, como é que você prova que aquilo aí não é você? Que aquilo é uma montagem? Exatamente. Aí até se provar, sua reputação já foi. Eu acho assim, quando eu penso nessas questões, por exemplo, na educação, a inteligência artificial para a educação, ela seria excelente se nós fôssemos bem educados e bem formados e pessoas íntegras e com virtudes. Infelizmente, a gente não tem pessoas íntegras e com virtude o suficiente para poder a inteligência artificial ser 100% produtiva na educação. Porque, no final das contas, se você pega um garoto que foi acostumado a simplesmente responder as respostas certas na escola para conseguir a nota, o nosso formato de escola contribui muito para essa postura meio desonesta, né? Então, a possibilidade dele colocar as perguntas num chat GPT e sair com as respostas todas prontas, faz com que ele ache que ele está saindo sabendo alguma coisa, que ele está saindo na vantagem, né? Então, ele teria que ser antes uma boa pessoa para perceber o mal que ele está fazendo a si mesmo. Sim. Quando ele faz um troço desse. Mas, na verdade, para o modelo de escola, ele conseguiu a nota, então tá ótimo, olha que maravilha, olha que graça, olha que ótimo. É isso, né? aí. Tô aprovado, passei de ano, mas quem respondeu tudo foi o chat GPT, né? Então, eu de fato teria que saber ensinar, a escola teria que ter sabido ensinar aos nossos jovens, já antes da chegada das inteligências artificiais, que o conhecimento é mais valioso do que saber respostas, né? Que o saber em si, que é algo que a gente não consegue tirar de mim, né? O que eu sei, de fato, ninguém pode tirar de mim, é o que é importante. Mas, infelizmente, inclusive, o nosso modelo de educação acabou corroborando para que, não, o importante é o teu diploma. Eu passei, eu tô aqui, ó, tá aqui, eu tenho eu estou estudando o Monteiro Lobato, que eu vou dar uma aula sobre ele amanhã, e estava lendo Teoria do Medalhão. O importante é ter o medalhão, né? O importante é você ter o diploma que fale que você é aquilo. Não importa se você não sabe, importa você ter o diploma e a sociedade admitir, não, nossa, ó, que grande, que medalhão, que cara importante, né? Então, assim, a gente teria que voltar um passo atrás, eu acho, para que a gente pudesse ter vantagens maiores na inteligência artificial. A gente teria que voltar um passo atrás e sermos uma humanidade melhor, sermos pessoas melhores, né? Para que isso viesse realmente nos ajudar, corroborar conosco. Mas hoje em dia essas ferramentas, muitas dessas ferramentas nas mãos dos meninos, só estão fazendo com que eles burlem o sistema. E saiam pior ainda no final das contas, né? No final das contas, saiam pior ainda e acham que estão saindo por cima da carne seca, né? É verdade. Eu acho que a escola vai ter que passar por uma autocrítica e alguns processos de readequação no aspecto avaliativo, né?
Assim como teve lá no início, eu lembro quando eu passei por isso, né, quando eu estudava, e começou a ter informática nas escolas. Eu lembro que tinha professores que baniam, pareciam, sabe, algo totalmente impropriado. Não pode fazer no computador, porque se você for fazer no computador, você pode pegar o texto da internet. E lógico que não é dessa forma, não é banindo que você vai resolver, mesmo porque na hora que ele sair da escola, na hora que ele for para uma universidade, ele vai ter contato, na hora que ele for para uma empresa, ele vai ter contato, ele vai precisar desse contato e vai ter que saber usar aquilo de maneira correta, né? E, enfim, são debates que a escola, como eu falei, é algo tudo muito novo, então são coisas que a escola vai ter que aprender a trabalhar e não banir, mas trazer aquilo para dentro e pensar como que a gente pode utilizar isso aqui para melhorar o nosso processo de ensino-aprendizagem, né? E é muito interessante, assim, a gente observar alguns exemplos que o próprio mundo da tecnologia está nos passando, né? Isso não é de hoje, não. Já tem um tempo já que os executivos, os altos executivos, os CEOs e fundadores, cofundadores das grandes empresas, das Big Techs, né, das grandes empresas de tecnologia, sobretudo lá do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, do Vale do Silício, eles não utilizam, eles não recomendam a utilização e não utilizam dos próprios filhos, né? Algumas escolas no Vale do Silício, na educação infantil, não tem tecnologia, não tem telas. Então isso para mim é um recado, assim, falar, olha, eu desenvolvo um negócio, eu quero que o mundo inteiro utilize, mas os meus filhos não. Então tem um recado, né? Tem um exemplo que a gente pode entender e perceber e falar, olha, por mais que eu venda isso para o mundo inteiro, mas para os meus filhos eu não quero. Então isso é um sinal aí que eles estão dando para a gente se aquilo é legal ou não. Não, de fato, a gente vai precisar repensar muita coisa, eu acho, agora com essas novas tecnologias e a IA chegando, né, de uma forma que a gente não consegue controlar, tá na mão do menino, né? Tá no celular, tá na mão do menino. Eu, esse ano, fiz assim, com eles, até fiz uma aula mostrando um problema do ChatGPT. Montei uma aula, pedi para o ChatGPT responder a pergunta e mostrei para eles o quanto que ele, de certa forma, perde, né, principalmente na parte de interpretação, né, professor de literatura acaba perdendo um pouco dessa interpretação que passa muito pela experiência humana, né, e a inteligência artificial não alcança ainda, né, talvez alcance um dia, mas não alcança. E esse ano eu fiz uma experiência, assim, de voltar a algumas coisas retrógradas, até eles ficaram meio bravos comigo, os meus meninos, porque eu fiz eles decorarem poema nos 3 trimestres, eles vão sair do segundo ano sabendo 3 poemas de memória, porque eu falei assim, gente, esse negócio de celular tá fritando a nossa memória, eu me incluo, porque de certa forma é isso, assim, você já não sustenta uma dúvida, né, você já não lembra mais das coisas, porque não preciso lembrar nem o meu endereço, porque eu abro aqui e já pego, entendeu? Eu não preciso lembrar do telefone da minha mãe, foi uma coisa que eu contei para eles logo no início da minha conversa, quando eu fui sustentar a minha justificativa do porquê que eles vão ter que memorizar um poema. Eu falei, gente, antigamente, a gente tinha que saber o telefone da mãe, da avó, da tia, de cor, porque se a gente estivesse na rua e tivesse algum problema, a gente tinha que achar um orelhão com uma ficha, a gente andava com a ficha para poder ligar para a pessoa, e se você não tinha o número dela, você não falava, você ficava lá, você e o seu problema. Não tinha essa de estar no alcance da mão ou conversar com a pessoa, não. E hoje em dia eu não sei, esses dias me perguntaram o telefone da minha mãe, eu não sabia falar. E eu fiquei assim, gente, eu tenho que saber o telefone da minha mãe, o que é isso? Onde já se viu? Eu sabia o telefone. E sei até hoje o telefone da minha tia, nessa época que eu era criança, tá? Sei até hoje, ainda falei com eles assim, gente, eu sei até hoje o telefone da minha tia, que era meio que um ponto de apoio que a gente sempre teve, né? Eu e a minha irmã, a gente sempre teve muita ligação com essa minha tia, eu sei até hoje o telefone que ela tinha na época, né? E era assim, o mesmo telefone a vida inteira, tinha isso também, né? Mas a nossa memória tá indo pro barro, porque tá tudo no alcance da mão, a gente não sabe mais uma tabuada, a gente não sabe mais um telefone, a gente não sabe mais nada.
E aí eu falei, não, vocês vão ter que saber pelo menos 3 poemas esse ano. E foi uma experiência legal, assim, eles reclamaram, acharam ruim, que só, teve uns que não fizeram, mas os que fizeram já ficaram satisfeitos consigo mesmo. Acho que é uma coisa, assim, que é um prazer, uma satisfação com você mesmo, de você conseguir, que é melhor do que uma nota azul na prova, né? Porque às vezes a nota azul na prova é fake, né? Porque eu peguei a resposta com fulano. Não, é uma coisa que eu de fato sei, eu de fato consegui, né? Não precisa de uma bateria para saber, né? Não tinha. Não dependo de uma bateria para recitar um poema para alguém. Era você e a sua memória só que estava ali sendo investigado naquele momento. Então, foi interessante. E aí eu pretendo manter. Vamos ver como é que vai ser, se eles não me lincharem. A Neuralink, uma empresa do Elon Musk, está implementando chips no cérebro. Já começou os testes com chimpanzé. Nossa, a ideia vai ser colocar passar memórias digitais para permanentes dentro da nossa cabeça. Então, pode ser que daqui a pouco eles consigam passar um arquivo TXT para direto dentro do cérebro. Direto do cérebro. Eu falava antigamente assim que meu sonho era eu ter como botar um negócio que estava na minha cabeça direto no Word, ou então direto na impressora para já... Ter Wi-Fi na cabeça ia ser ótimo. Tem outras linhas de pesquisa nessa área aí também, mas acho que vai demorar um pouquinho mais. Essa aí é até interessante, que aí depende mais da cabeça humana, e a cabeça humana vai estar sob o controle da máquina, e não o contrário, né? Não a gente perguntar para uma máquina e ela responder tudo, entregar de mão beijada para a gente. Aí seria uma forma de potencializar as nossas qualidades, as nossas características, né? Até esse lado eu já sou mais otimista. Mas, enfim, esse ponto que eu falei das escolas lá, eu acho que eles podem nos trazer aí alguns exemplos, e outros aspectos também que a gente acaba não pensando, igual eu falei, nos aspectos de segurança, né? Igual a gente tinha falado, nos aspectos de ansiedade, que a escola também, eu acho que vai ter que passar por uma mudança. Isso até já deveria ter sido pensado. Igual eu particularmente acho muito difícil você manter uma aula com 50 minutos com as pessoas, não vou falar nem crianças mais, tá? Com as pessoas com atenção. Como que você mantém a atenção de uma criança durante 10 minutos, sendo que ela está acostumada a ler textos de 288 caracteres no Twitter, ou vídeos do TikTok de 10 segundos, de 20 segundos, de 30 segundos? É extremamente difícil você manter essa atenção. Eu, particularmente, nas minhas aulas, eu fazia da seguinte forma: eu interrompia, só que no meu caso era um conteúdo mais técnico, era tranquilo de fazer isso. Era mais ou menos 5 minutos de explicação, 5 minutos de prática. Por mais que você perca durante um intervalinho ali entre alguns minutos, né, entre ele parar de prestar atenção no que está sendo falado e voltar para a prática, mas eu acho que no fim o ganho que a gente tinha dessa, no longo prazo é maior. Essa quebra de atenção, de olha para frente, presta atenção, tal, começa a fazer, eu acho que era vantajoso no fim das contas ali. Porque eu tinha muita essa dificuldade no início, eu percebia muito isso lá, você começava a falar, aí o aluno estava prestando atenção, daí a pouco ele já estava olhando para cima, daí a pouco ele estava olhando para o celular e olhando para outras coisas. Você via que às vezes ele estava olhando para você, mas não estava com olhos de ver, né? Estava viajando ali, enfim. Isso são reflexos também dessa questão de ansiedade, de dificuldade de concentração, de dificuldade de atenção. E essa parte que você falou do prazer, de despertar o prazer em aprender, eu fico às vezes um pouco triste, assim. Eu não sei se era só nas minhas turmas, mas eu percebia eu lembro quando eu fazia curso técnico, eu chegava em casa, eu ia estudar, de fato eu tinha prazer, ainda tenho, graças a Deus, mas eu tinha muito prazer em aprender,
em buscar mais sobre aquilo, e eu achava interessante mesmo. E às vezes eu dependendo da turma que eu tô assim, eu conto para os alunos alguma coisa interessante, assim, que eu acho interessante ainda, e eu não vejo o mesmo brilho nos olhos dos alunos, sabe? E, assim, eu sinto que isso pode ser um reflexo dessa questão da dopamina liberada. Sim, pode ser, sim. Direto ali, né? Com certeza. Que ele tem, tudo ele tem prazer aqui, tem prazer, só que chega uma hora que não é suficiente mais, né? O nosso corpo vicia com essa sensação de prazer que a gente tem, e você acaba não tendo prazer mais em nada. Então, nada. Vida, né? É muito difícil, vai se frustrando ali, porque nada mais te satisfaz. Então, você resgatar isso da forma que você mencionou aí, de trazer esse brilho nos olhos dos alunos, por eles estarem aprendendo e decorando ali um poema, uma coisa que, infelizmente, caiu em desuso, né? Uhum. É muito legal, acho que é muito... mas também não é fácil, não. A verdade é essa, que também não é fácil, não. De fato, é uma luta quase desigual, né? Desumana, porque você não brilha tanto quanto um telefone, entendeu? Você não brilha, você não pisca, você não faz musiquinha, você não tem como. Você já entra perdendo. Você não é engraçado. Né? Você não é engraçado e tal, e você não tem as cores, né, adequadas, então você já entra na desvantagem. O problema é que eu acho que no final das contas, e isso, assim, infelizmente eu tenho visto nos nossos jovens, né, uma desesperança. Isso acaba produzindo também uma certa desesperança, né, porque nada mais é bom o suficiente para você, né? Você já nem sabe mais o que você gosta, o que você quer, e aí você fica meio que realmente vivendo muito nesse mundo de desesperança, né? E isso é triste, porque os nossos jovens, a gente sempre foi, né, a juventude sempre foi aquela energia, né? Aquela coisa assim... A esperança. Vamos mudar o mundo, vamos aqui agora e vamos revirar a terra do avesso, né? Eu lembro muito daquele desenho do Capitão Planeta, né? Vai, planeta, entendeu? Assim, isso sempre foi, né? O perfil do jovem. E, infelizmente, o que a gente tem visto são jovens quase zumbis, né? Com aquele olho parado, com aquela coisa meio morta, porque eu acho que, de certa forma, é consequência de tudo isso. Agora, como que a gente vai reverter? Eu realmente ainda não tenho uma resposta, porque você já entra perdendo, né? Na luta contra isso tudo, você já entra perdendo. E você mostrar, assim, o aprendizado, ele é uma coisa prazerosa, mas ela é uma coisa prazerosa que é difícil, e é no longo prazo que você vai conquistar esse prazer, né? Uhum. E como o jovem está muito habituado à resposta imediata, né, ao prazer imediato, aquela sensação imediata de prazer da dopamina produzida pelos eletrônicos, como que você vai fazer ele acreditar, ou ele ter essa esperança de que no longo prazo, aquilo que você está falando, né, o conhecimento vai valer mais a pena? É difícil. Então, realmente, assim, não sei, nós precisávamos, enquanto sociedade, realmente repensar sobre muitas coisas, porque e mudar as nossas práticas, né? Mais do que pensar, mudar as nossas práticas, porque, do contrário, nós vamos nos perder. Eu não vejo uma outra opção, não. Nós vamos nos perder, porque os nossos jovens já estão assim, né? Já são zumbis. Mas eu ainda acredito que a gente ainda pode, né? Senão acho que a gente nem levantava da cama também, senão nós também vamos virar, né? Esses zumbis desesperançosos, né? Mas tem vantagens também, né? Tem que olhar para o lado bom, né? Tem que olhar para o lado bom. A tecnologia, por exemplo, ela pode proporcionar, às vezes em lugares que não tem tanto recurso, ela pode proporcionar, por exemplo, modelos em 3D por exemplo, na área do Rodrigo, no corpo humano, ou de uma célula, ou do sistema solar, ou com realidade virtual. Então, são possibilidades que existem, mas, como a gente falou anteriormente, com
com cuidado, né? Não é só entregar, não é tecnologia por tecnologia, não é só entregar ali na mão do estudante, do aluno, e ele se virar com aquilo ali. Não, é de uma maneira orientada, de uma maneira programada, né? De uma maneira com planejamento mesmo de quanto tempo que vai utilizar, o que vai utilizar, enfim. Eu acho que pode contribuir muito, mas eu acho que na primeira infância, particularmente, eu acho que não ainda não é o momento, né? A criança ainda tem outros aspectos que ela tem que ter desenvolvido para ter maturidade, para ter outras habilidades, e aí complementar ali o ensino dela, mas não se basear unicamente em tecnologia, né? Uhum. E hoje em dia tem essas linhas, né? Tem gente que defende a educação, por exemplo, em casa, educação doméstica, você acaba sendo limitando, igual o exemplo da Carmen mesmo que você falou, o quanto que ela melhorou as habilidades de comunicação humana dela ali, a partir do momento que vocês tiraram a tela dela ali, e é perceptível, né? Qualquer criança todo mundo sabe disso, quando a criança vai para a escola, quanto que ela melhora, quanto que ela desenvolve ali em poucas semanas de início de aulas, como que ela evolui ali nesses aspectos, e são diversas características, né? Eu falo que até se frustrar, né? Muito importante. É muito importante. Muito importante. Eu falo que o esporte tem essa vantagem também, porque o esporte ajuda a aprender que dói. A lidar em equipe, a dialogar, né? A se frustrar, saber que você não vai perder, sem a dor, né? A espírito de equipe, né? Saber que o que você faz ali contribuiu para o bem comum ali do seu grupo, ou que você tem responsabilidades também, né? Se você errar, se você perder, às vezes você tá prejudicando, tá fazendo outras pessoas sofrerem naquele contexto ali, então é interessante como que essas situações que o dia a dia proporciona e que as telas não proporcionam, a não ser quando acaba a bateria. A frustração do dia, né? A frustração do dia é essa, né? Todo mundo fala, parece que desligou alguma coisa, parece que está faltando um órgão, né? Parte do corpo, E é isso, eu acho que em todos os aspectos, tudo na vida tem que ter moderação, e a tecnologia não é nada diferente disso. É isso. Poxa, uma aula aqui, hein? Filosofia pesada aqui. Começamos falando da educação infantil, mas acabamos discutindo muita coisa, né? Da inteligência artificial e da tecnologia. Uhum. Bom, para fechar, acho que a gente já pode ir fechando. Eu vou só relembrar aqui, quando você começou falando, Mavi, que a neurociência, né, até a neurociência hoje já reconhece o benefício, né, da gente ter na primeira infância essas atividades motoras, né? Sim. Principalmente ali nos 3 primeiros anos, que é quando a gente tem dentro do estudo da neurociência, a gente sabe que nesses primeiros anos é quando a gente vai fazer a nossa árvore de sinapse, né? A gente vai criando sinapses para todos os lados, inclusive depois vem uma poda, né, de tantas sinapses que a gente faz. Mas o quanto é importante, a gente falou de textura, cheiro, sabor, né, temperatura, quanto é importante a gente ter essa vivência. Vocês comentaram da nossa infância, e eu fiquei lembrando, né, eu subi em muita árvore, caí de árvore. Quebrei queixo. Quebrei todo. Jogando bola na rua, e estourando dedão, e sentindo ali, né, jogando bola descalço. E é outra coisa, né? Sentindo a temperatura cair durante o dia, você está na rua, você sente isso. Faz muito parte da formação humana. E se a gente pensar em termos de espécie, né, aí vou puxar a sardinha aqui, a nossa espécie, você citou o movimento de pinça, e esse movimento de pinça, né, esse polegar opositor, junto com a nossa capacidade de linguagem, que a gente desenvolve também, que nos leva a esse destaque, né, que leva o nosso cérebro a crescer
Sim. Muito em relação a crescer em termos de sinapses em relação a outros primatas. E eu mostro até é muito engraçado porque eu mostro um vídeo, quando eu estou falando de sistema nervoso, eu mostro um vídeo de um chimpanzé, um cara, né, um mágico, só que ele é um mágico que usa o tablet. E aí ele pega um chimpanzé dele lá e ele vem com amendoim na tela e mostra pro chimpanzé, o chimpanzé pega o tablet, fica tentando tirar o amendoim ali de qualquer jeito. Não. Aí, de repente, ele faz a mágica, cai aquela porrada de amendoim. Aí o chimpanzé fica doido, porque aí ele pega, come. Então ali ele pode sentir. E na tela do tablet ele não entende, porque ele fica ali tentando, né? O que é isso? Tem amendoim aqui, tô vendo um monte de amendoim, mas cadê? Não consigo pegar. Aí ele pega, põe na cara, põe na cabeça. O chimpanzé tentando tirar o amendoim. É muito engraçado. Então faz parte demais para o ser humano ter esse momento, né, de criar. E até fazer o próprio brinquedo. Criar Sim. o seu carrinho, criar a sua boneca, criar um peão, né, fazer o Rodrigo, uma coisa que as crianças hoje em dia não têm, né, elas não têm um tempo de ócio. Pois é, a gente criativo, né? cria muito no ócio. Eu me lembro, às vezes, a minha irmã, a gente ficava inventando as coisas que a gente ia fazer. Isso é uma coisa que eu vejo com a Carmen aqui, né? Por ela não ter durante a semana a tela, ela fica inventando as coisas dela, ela já chegou com umas invenções assim que você com rolo de papel. Então, as crianças hoje em dia, se você tem essa oferta ilimitada das telas, você tira delas essa oportunidade do ócio. E o ócio é muito produtivo, né? Nesses aspectos da criatividade, né? É inventivo, né? Isso. Agora, nós vamos ter que depois... Se Newton não tivesse ocioso, até hoje a gente achava que as coisas voavam por aí, né? Exatamente. Eu falei, Virginia, se Isaac Newton não tivesse ocioso debaixo de uma macieira, até hoje a gente ia achar que as coisas voariam por aí. Verdade. Mas isso é muito é o básico da ciência, é a observação, né? É uma habilidade básica do bom cientista. Para observar, né? Ter o tempo. Verdade, ter tempo, exatamente. E o método científico, né? Tentativa e erro. Sim. Frustração. Né? É isso aí, o 14 bis foram 13 antes, e muitos outros que não tiveram a importância de ter um número exclusivo para eles, né? Mas foi muita tentativa, foram várias, foram olha muitos tanto de erros, papel né? rasgado que deve ter tido para ter o 14.1, né? O bis 1. Foram muitas tentativas, e hoje tem isso, igual a Virginia estava falando, de você analisar, simplesmente valorizar o certo. Mas e o que você errou? O que te faz... É um clichê, mas o quanto a gente aprende bastante, talvez até mais quando a gente erra. Sim. Né? E isso realmente depende ali de um tempo, depende de ter uma disponibilidade, depende de ter uma paciência, né? Para a gente poder errar, poder estar à toa, poder pensar sobre as coisas, e com as telas ali fica muito difícil, né, de parar ali. Tem conteúdo o tempo todo, pensa bem, tem Sim. conteúdo infinito praticamente, né, como se fosse, humanamente ele é infinito o conteúdo, são horas e horas e horas. Nesse momento que a gente está falando aqui durante 1 hora e pouco, quanto está dando aí, Rodrigo? 1h30. 1h30? Dá para ver uma estatística no YouTube de quantas centenas, dezenas de milhares. Coisas nós perdemos. A gente perdeu, né? Inclusive, a gente tem que encerrar aqui, que eu tenho que botar meu Instagram em dia. Então é isso. Rodrigo, sabe o que eu ia te falar? Que depois a gente vai precisar realmente marcar um episódio para falar da Montessori, que, por exemplo, essa questão que você falou das podas neurais, a Montessori fez um desenho a respeito do desenvolvimento humano que é chamado do bulbo do desenvolvimento. Quem tiver curiosidade, né, de pesquisar, depois procura, é só colocar no Google que vai aparecer lá. Coloquei. O bulbo de Montessori. No bulbo, Montessori nos mostra que a fase do 0 a 3 é a maior fase do desenvolvimento humano. E ela prevê, inclusive, as podas, né? Ela coloca alguns momentos em que acontecem essas podas dentro do desenvolvimento até os 21 anos, né? Que ela considera que a gente começa antes do nascimento, ela já coloca, ela chama de nebulosas, né? O momento anterior ao nascimento já
é um momento de aprendizado, mas a gente não sabe o que é que a gente aprende ali, né? Não é atingível. Então, ela chama de nebulosas. Mas o momento desse 0 a 3 é um momento em que o bulbo está mais gordinho, porque o tanto de coisa que a gente aprende nessa fase e a gente não sabe, não valoriza, a nossa sociedade ignora totalmente essa fase, coloca as pessoas mais despreparadas para trabalhar na etapa de desenvolvimento mais importante do ser humano. Então, a gente realmente precisava revolucionar a educação, porque ali naquele momento é que deviam estar as pessoas mais preparadas, e é onde, infelizmente, a gente coloca, negligencia, né? Então, porque tudo está ali, tudo está nesses primeiros de 0 a 3, né? Tudo que você aprende na vida para frente, você, de certa forma, vai remeter a algo que você aprendeu ali, porque é ali que você está dando nome ao mundo. Nada, né? Ah, não, só isso. Vamos dizer que é só isso. Você vai dar nome a todas as coisas que você conhece na sua vida para todo sempre, né? O que é o branco, o que é o azul, o que é o verde, o que é colorido, o que é amargo, o que é doce. Então, a experiência sensorial na sala montessoriana, ela é muito importante por isso também, porque ela vai dar aquisição de linguagem para essa criança de 0 a 3. E aí, dar aquisição de linguagem é ajudar no desenvolvimento dela, né? Para toda a vida. Você entrega para ela ali o que ela vai usar para toda a vida, né? Então, depois nós vamos precisar falar só sobre ela, porque tem muita coisa que não foi falado. Ela é do final do século XIX, início do XX? Ela é de quando? Acho que é 1000... Eu não vou saber. Ela fez... Agora a gente comemorou 140, acho que foi 150 anos, até tem a caneca, dos 150 anos, acho que foi no ano da pandemia, nós fizemos o aniversário dela de 150 anos, então esse ano acho que é 53 ou 54, eu sou ruim de conta. Porque ela... Porque a neurociência é mais recente um pouquinho, né? Mas ela fez altas inferências aí sobre... Sim, e ela tinha muito dessa busca pela ciência mesmo, né? Ela era médica, então o olhar científico, né, vem daí também, né, desse olhar que ela aprendeu a ter dentro da ciência na medicina, né. Então, muita coisa que ela trouxe para a pedagogia vem desse olhar científico também, né, desse desenvolvimento científico. Então, assim, tem coisa pra caramba para falar, depois põe na pauta. Com certeza. Não vai para 3 horas o nosso podcast. Exato. Vamos ver se o pessoal que está acostumado aí com o TikTok vai ter paciência. É isso aí. Não vamos chegar até aqui. Tem que fazer alguns cortes. Não, aí deixa... E divulgar em cortes. Fazer as versões menores, né? Isso. Ou então acelerar a nossa voz também. Não, deixa que eles assistem 2 vezes, aí vai rapidinho. Verdade. Metade do tempo. Pessoal, vamos fechar então. Assim, achei que ficou... muito bom. Outra coisa que eu lembrei, quando a gente estava falando, é dos outros mamíferos, né? Saindo de primata, os filhotes também brincam muito, né? De lutinha, de imitar os pais, caçando, que é também esse movimento, né? Isso é do reino mamalha, né? Do reino, não, do filo, do grupo. A gente precisa dessa brincadeira quando criança para poder fazer essa árvore neuronal, né? E por imitação, né? Nós aprendemos por imitação, os mamíferos todos, né? Aprendem muito por imitação. Por imitação. Neurônio espelho. O que eu falei do exemplo dos pais, né? Do caso lá da Carmen. Por isso eu perguntei se todo mundo mudou, porque não adianta nada você impor uma situação para a criança, mas se os pais não dão o exemplo, ela vai enxergar que o que o pai está fazendo, ela vai enxergar que o pai e a mãe estão fazendo é um modelo do que ela deve seguir, né? Sim. Não, é importantíssimo você também se colocar disponível para essa mudança, e eu acho, assim, que é só vantagem, porque a gente reduz também muito a nossa ansiedade quando a gente reduz o tempo de tela. Sim. É verdade. A dopamina sozinha, né, como ela vem com a tela assim, ela vai causar essa frustração mesmo. Ela pode até você receber um like ali, dar uma chuvinha de dopamina, mas depois não tem uma endorfina acompanhando, uma serotonina. Então tem esses perfis, não né? Sustenta, né? Parece que não sustenta. Não dá robustez, né? É isso. Pessoal, então vamos fechar. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, eu fiquei satisfeito demais. Assim, superou as expectativas aqui. Acho que a gente teve uma conversa de alto nível.
Que bom, Rodrigo. Agradeço vocês aí. Fiquem aí, podem falar. Então, só agradecer o convite, me colocar disponível para mais uma vez. Se quiser, se precisar, tamo aí. Falar é comigo mesmo. Sim, você já é figurinha carimbada aqui. Já sou. Felipe está debutando. Mas é meu primeiro videocast, entendeu? Sim, é videocast que fala? Videocast. Ai, achei muito chique isso daí, meu primeiro videocast. Nós é chique. É isso, agradecer também, brigadão, Rodrigo, obrigado, Maria Virginia, pela aula aí sobre Montessori, aprendi muito e espero conseguir colocar em prática. Depois você vai me dar mais dicas aí quando eu tiver os meus filhos também, para a gente conseguir seguir isso, que na teoria é muito bonito, né, é muito interessante, mas que na vida real a gente sabe das dificuldades, especialmente como pais, ele está o tempo todo dando o exemplo e conseguindo, né, colocar essas restrições que para eles é muito bom. Uhum. Eu acho que talvez eu tenha alguns aspectos, eu pareci um pouco pessimista quanto à tecnologia, mas eu acho que não é por aí, né? Ela tem a capacidade aí de ajudar, de transformar transformar todos os aspectos, né, da vida humana e, sobretudo, a educação, né? Eu acho que, como disse Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, mas ela muda as pessoas e as pessoas é que transformam o mundo, né? E hoje aí na nossa conversa acho que o que fica é que a gente tem que refletir nesse equilíbrio, né, entre a tradição e a inovação, né? À medida que a gente avança aí a tecnologia, a gente não pode perder os valores, as características humanas, né? Que acaba que de um tempo para cá a gente perdeu algumas características humanas mesmo, né? De habilidade de comunicação, de interação, de empatia, de aprendizagem, né? Eu já vi algumas notícias, assim, nunca aprofundei, mas eu nunca vi pesquisas sólidas, né, verdadeiras ali sobre o tema, mas já ouvi alguns rumores sobre a capacidade cognitiva do ser humano está diminuindo à medida que a tecnologia avança. E isso é muito triste, né? Uhum. O Rodrigo puxou para a área dele da evolução. Poxa, a gente sempre evoluiu. Será que agora a gente chegou nesse aspecto, nesse momento, que a gente tem tanta informação que a gente vai ficar limitado, que a gente vai regredir? Então, essa a discussão que a gente tem que ter de avançar com a tecnologia e não ficar dependente dela, né? É o limitante por ela. É isso. Muito obrigado, Rodrigo. Beleza, gente. Valeu demais. Muito obrigado. E lembrando aos nossos ouvintes aí, aos nossos telespectadores, que a gente está no YouTube, está no Spotify, curte a gente lá, por favor, dá essa força. E é isso. Espero vocês no nosso próximo episódio. E esse é o Na Tomada. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Valeu.